Em 1945, foi divulgada a primeira pesquisa eleitoral aqui no Brasil, depois de 15 anos da era Vargas. De lá para cá, muita coisa mudou, desde as técnicas utilizadas, que hoje em dia estão muito mais apuradas, até pela quantidade de institutos que realizam esse trabalho. Bom, e certamente você já ouviu alguém dizer que não confia em pesquisas. E pensando nesses vários questionamentos que surgem em torno das pesquisas eleitorais, convidamos o Dr. Marcos Severo, que é pós-doutorando em estatística e doutor em Data Science pela USP. Ele também é professor da UFG e pesquisador sobre marketing e comportamento humano. É ele que vai esclarecer todas as nossas dúvidas no Eleições para Todos de hoje. Professor, seja muito bem-vindo ao Eleições para Todos e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Mona Lisa. Acho muito relevante essa pauta do Eleições para Todos. É um prazer estar aqui na TV Alego, discutir um pouco mais sobre as metodologias e as características de uma pesquisa de intenção e o comportamento humano. Bom, vamos começar pelo básico mesmo. Aqui no programa a gente sempre começa pelas perguntas mais básicas para o eleitor, para os nossos telespectadores conseguirem entender bem o que é uma pesquisa, como ela é feita, quais são as metodologias usadas. Ótimo. Bom, uma pesquisa é uma forma de você conseguir captar uma opinião geral da população. É importante mencionar que uma pesquisa, ela define uma amostra, questiona essa amostra, ou via pergunta por telefone, ou via pergunta por questionário. Existem outras formas mais sofisticadas, mas lidando no âmbito eleitoral, né? Assim, e você analisa um resultado baseado nessa amostra e infere esse resultado para a população. Podem existir várias dinâmicas nesse processo que podem influenciar o resultado da pesquisa. É sobre isso que nós vamos tratar daqui por diante, né? Sim. E a pergunta que não quer calar, as pesquisas são confiáveis? A gente pode confiar no que a gente vê das pesquisas divulgadas na televisão? Sim, a depender de como ela é conduzida, a metodologia da pesquisa é conduzida. Alguns livros de estatística dizem que a pesquisa é como uma sopa, né? Então você tem que misturar bastante. Quando você vai experimentar uma sopa para saber se ela está de acordo, você mistura bastante uma amostra, né? E experimenta a sopa para fazer uma inferência sobre a população, que é tudo aquilo. Você não vai tomar toda a sopa para chegar à sua opinião se ela foi bem feita ou não, mas é importante que você misture bastante os elementos que estão ali dentro para eles representarem a população. É aí que está o problema das amostras, né? Que é um dos problemas que podem acontecer na condução de uma pesquisa. Eu costumo dizer que é uma das lendas, né? A gente tem algumas lendas sobre as pesquisas eleitorais que, principalmente nos últimos anos, tem percorrido bastante na internet, assim. Por exemplo, eu nunca fui entrevistado para responder uma pesquisa, nunca fui abordado. Outra lenda, assim, que eu acredito que essa seja a maior delas. Como uma amostra feita com apenas 3.000 pessoas vai representar todo um país, 200 milhões de pessoas ou todo um estado? Fala pra gente sobre isso. Sim, acho isso extremamente relevante. Eu costumo falar com os meus alunos na UFG e explicar para eles o seguinte: se eu quiser saber a média de idade dos alunos da UFG, eu não preciso perguntar para todo mundo. Eu preciso de uma amostra que represente o total, em que eu vou perguntar a essas pessoas a idade e vou gerar uma média, criar um intervalo em torno dessa média e então inferir que a média de idade, que a idade média dos alunos da UFG está entre essa idade e essa idade. Existem algumas maneiras de fazer isso, né? Então, uma maneira eu posso, de repente, pedir para os meus alunos irem no campus 2 da UFG à noite, né?
onde estatisticamente à noite as pessoas que estudam à noite trabalham de manhã e estatisticamente à noite essas pessoas têm uma idade maior do que a média da população de alunos da UFG. Esse é um exemplo de uma amostra que pode ser viesada. Como se eu fizesse uma pesquisa eleitoral e perguntasse somente a pessoas de sindicatos. Nós sabemos que pessoas de sindicatos são mais propensas a votar em determinado partido ou determinado candidato. Ou posso perguntar a pessoas somente religiosos, né? Então essas pessoas são mais propensas a votar de acordo com uma ideologia ou um outro candidato. Desde que a minha amostra seja independente e aleatória, ela não precisa ser o tamanho da população, ela precisa representar a população. Agora, o primeiro questionamento que você fez foi o seguinte: eu nunca fui entrevistado. Você não precisa ser entrevistado. Uma pessoa estatisticamente igual a você precisa ser entrevistada para refletir a sua opinião, né? Porque nós vivemos em bolhas, né? Então o Marcos, por exemplo, ele mora num bairro de Goiânia, ele tem uma certa idade, ele é homem, né? No gênero masculino, ele tem filhas, então eu sou estatisticamente igual a outras pessoas. Desde que uma pessoa como o Marcos ou um grupo como o Marcos seja questionado numa pesquisa, a opinião do Marcos vai estar estatisticamente representada. O que também esclarece uma coisa. Primeiro, quando as pessoas me falam isso, eu nunca fui procurado para fazer uma pesquisa. Mas quando alguém te liga perguntando, você quer participar de uma pesquisa? Você fala, não tenho tempo. Então, às vezes, alguém já tentou te abordar até na rua e você viu aquela pessoa com a prancheta e já saiu correndo, porque são várias perguntas e nem todo mundo quer responder. E o que eu acredito também é que essa pessoa que tentou me abordar e que eu não respondi, ela também não pode pegar uma outra pessoa que se ofereça, né, para fazer a pesquisa, porque ela talvez não vai ter essas mesmas características, né? Essa é uma excelente pergunta, porque não necessariamente existem pessoas mais propensas a emitir a sua opinião. O que é diferente, pesquisa de intenção de voto, ela é diferente de pesquisa de comportamento. Então, geralmente as pessoas mais propensas a emitir a sua opinião, elas vão responder às pesquisas. As pessoas menos propensas falam, não, eu prefiro não responder, eu estou muito ocupado, agora não. Não necessariamente pessoas que respondem, elas refletem a opinião geral da população. Por isso que a amostra precisa ser aleatória e ela precisa ser independente, porque ela vai refletir todas essas pessoas que estão na população, pessoas que gostam de emitir a sua opinião, pessoas que preferem não emitir a sua opinião, pessoas mais conservadoras, menos conservadoras, de modo a refletir o todo que nós vivemos. Inclusive, essas pessoas que não gostam de emitir a sua opinião, mas têm a sua opinião, elas também são representadas em algumas pesquisas, né? Sim, desde que a amostra seja aleatória. Perfeito. Você acredita que se as pessoas soubessem fazer uma leitura das pesquisas de forma correta, talvez a gente teria menos, eu chamo até de fake news mesmo, sobre pesquisas que não dá para confiar? Você acredita nisso? E qual dica que você pode dar para uma pessoa que pega uma pesquisa de algum instituto, aquelas pesquisas longas? Eu gosto muito das pesquisas do Instituto Locomotiva, que são pesquisas bem amplas. Como uma pessoa consegue fazer uma leitura? Sim. Bom, o primeiro é que a pesquisa utiliza a estatística aplicada para inferir algo. E a estatística é a ciência do erro. As pesquisas existem para errar. Eu falo assim, como assim? Né? Assim como o PIB erra, né? Exatamente. Ela existe para errar o mínimo possível. Né? Então, geralmente, quando eu falo que determinado candidato, quando eu afirmo que determinado candidato vai ter 42% de intenção de voto dentro de uma margem de erro de 2%, eu não estou querendo que eu não estou falando que ele vai ter 42%. Estou falando que ele vai ter entre 38% e 44%. Então, se no dia das eleições ele chegar a 39%, essa pesquisa não errou. Porque aquele resultado está dentro da margem de erro, está dentro do intervalo de confiança esperado. Uma outra característica importante, eu falei que a estatística é a ciência do erro. Então, se eu faço tudo certo, a condição metodológica está toda correta, com intervalo de confiança de 95%, ainda há a probabilidade da pesquisa errar? Há. Quanto? 5%. Faz parte, é inerente do processo de pesquisa, até porque a intenção é diferente do comportamento. O que eu falo, o que eu vou fazer, não necessariamente implica no que eu vou fazer.
né? As pesquisas de comportamento indicam que há uma correlação em torno de 0,2, né? Então significa que entre 20% e 25% daquilo que você fala, você efetivamente faz, na média da população. E as pessoas mudam de opinião, né? Talvez em quem boa parte da população votou lá em 2016, foi diferente das pessoas que votaram que eram os mesmos candidatos em 2020, por exemplo, 2018, agora 2022. Então as pessoas mudam de opinião também de acordo com a vida que elas levam. Isso faz sentido? Faz sentido. Nós mudamos nossas opiniões porque nós ficamos mais velhos, temos outras prioridades, nós nos sentimos influenciados por algo que nós vemos na nossa realidade, ou vemos na mídia. Existe uma variação natural, né? E existe também uma variação por conta de você efetivamente não haver uma correlação exata entre intenção e comportamento. Por isso que a pesquisa de boca de urna ela é importante. A pesquisa de boca de urna ela não é uma pesquisa de intenção, é uma pesquisa de comportamento. A pergunta é em quem você votou, não em quem você vai votar. Então, quem está nos assistindo precisa compreender essa dinâmica das pesquisas e também os institutos. Os institutos fazem, os institutos sérios, fazem levantamentos periódicos para você capturar, conseguir acompanhar a dinâmica de mudança de intenção das pessoas. O Instituto Genial faz isso, por exemplo. O IPESP, antigo IBOP, faz isso, por exemplo. Então, é importante a gente ter isso em mente. Isso é um retrato do momento e o momento ele muda de acordo com as circunstâncias, né, que vão acontecendo. Entrando nesse assunto, fatores. Os fatores, eles podem influenciar o resultado final das eleições? Então, os fatores, talvez, as circunstâncias de hoje, podem mudar para daqui 3 meses, né? Que é quando nós vamos ter as eleições, mais ou menos, de 2022? Com certeza existem fatores que podem influenciar. Eu vou utilizar 2 exemplos que são emblemáticos da história do Brasil, com a mesma pessoa, um da década de 80 e outro da década de 90, né? Ocorreu com a mesma pessoa, que é um ex-presidente do Brasil. Na década de 80, essa pessoa estava concorrendo à Prefeitura de São Paulo e em uma entrevista, ele era líder nas pesquisas, próximo das eleições, ele deu uma entrevista em que ele afirmou ser ateu. E no final das contas, ele não foi eleito prefeito de São Paulo. Não tem como nós conduzimos uma análise de causalidade, mas isso pode ter influenciado o resultado, porque o Brasil é um país muito religioso. Isso é um fato, uma característica da nossa sociedade. Esse mesmo político, ele foi nomeado ministro da Fazenda numa época em que problemas econômicos influenciavam o Brasil de maneira ainda maior do que acontecem hoje. E ele foi um dos responsáveis pela implementação do Plano Real. Esse é o segundo exemplo, né? Há menos de 100 dias das eleições, o Plano Real entrou em vigência e ele passou de 4% de intenção de votos, salvo engano, a vitória no primeiro turno, o que é algo muito raro de acontecer no Brasil para a eleição presidencial. Ele venceu no primeiro turno. Então, esses são 2 exemplos emblemáticos que as condições podem mudar. Com certeza. Tem uma outra dúvida também. Por exemplo, eu sou candidata serei candidata nas próximas eleições, e aí eu faço uma encomenda de pesquisa, o que é muito comum os candidatos fazerem, encomendar pesquisas para saber como eles estão, a viabilidade de ser eleitos. E aí, quando o resultado dessas pesquisas encomendadas são favoráveis, geralmente esses candidatos divulgam, e até alguns jornais também divulgam esses resultados. Esse tipo de pesquisa encomendada, ainda assim, são confiáveis? Desde que respeite a organização metodológica própria da pesquisa, que é a amostra independente aleatória, né, que reflita, que represente o total da população e que represente também a lei eleitoral, registro no Tribunal Superior, incluindo a metodologia para os especialistas analisarem como isso foi feito. Isso também tem relação com uma outra questão que eu acho importante destacar, que é a questão de enquetes, né? Sim, é o que, assim, ano eleitoral, a internet fica cheia de enquetes
E é importante também falar a diferença de enquetes e de pesquisas e sobre os resultados, né? Porque as pessoas utilizam a enquete para questionar as pesquisas, né? Pessoal, enquete não é pesquisa. Você pode participar de uma enquete de 10 milhões de seguidores, isso é muito comum. Determinado influenciador, ele faz uma enquete entre os seus seguidores, geralmente ele não concorda com algo, tal instituto de pesquisa divulgou esse resultado, vou fazer uma enquete aqui, vamos ver qual que é o resultado, a opinião geral das pessoas. A probabilidade é enorme de não refletir a opinião geral da população. Por quê? Nós vemos em bolhas. Se a pessoa pode ter 10 milhões de seguidores, os seguidores vão ser estatisticamente parecidos, né, com aquelas pessoas, com aquele indivíduo que ele está seguindo. Então isso, além disso, enquete na internet não reflete a população. As pessoas, muita gente está fora. Eu observo isso no Twitter. O pessoal acha que o Twitter é o mundo, né? Muita gente está fora do Twitter, nem sabe o que está se discutindo no Twitter. Às vezes aparece uma enquete lá, não, olha, muitas pessoas responderam a essa enquete, quer dizer que a opinião geral da população reflete isso. Bobagem, não reflete. Na verdade, nós temos uma desigualdade muito grande quanto ao acesso à tecnologia, né? Então, até pessoas, dependendo da condição financeira, não têm acesso à internet, ou até mesmo por idade, né? Então, por exemplo, uma pesquisa, uma enquete nunca vai ocupar o espaço de pensamento que a minha mãe tem, por exemplo, porque ela não está ali respondendo enquetes na internet, né? Vamos supor que você seja um fã muito grande de um time de futebol aqui de Goiás. 10 pessoas da sua família torçam para esse time. Se fizer uma enquete, você vai chegar à conclusão que 100% das pessoas daquela cidade torcem para o time. Que não é verdade, né? Porque todo mundo da sua família torce para aquele time, mas aquilo não necessariamente reflete a população, nem de Goiás, nem do Brasil. Com certeza. E uma última pergunta. Essas enquetes, você acredita que elas podem influenciar a opinião das pessoas? Por exemplo, eu estava pensando em votar em candidato A. E aí eu percebi que eu tenho um grupo de amigos que estão fazendo enquetes nas suas redes sociais, que sempre o candidato B sai à frente, aí eu penso, eu não quero, porque o brasileiro tem uma mentalidade de não desperdiçar o voto. Falei, então eu vou mudar de opinião, vou votar naquele candidato que vai ganhar. Isso pode acontecer? Pode. Esse é um dos fatores que influencia a intenção de voto, como vários outros fatores podem influenciar. Isso representa uma variação dentro de determinado grupo. O que eu acho que é algo que é incorreto é você impedir a divulgação de resultado de pesquisa. Existem umas iniciativas de legislação em que se procura impedir a divulgação de resultados de pesquisa próximo das eleições. Isso é uma bobagem, as pessoas não vão deixar de ter opinião, elas não vão deixar de mudar as opiniões, não quer dizer que isso vai reforçar, aumentar a probabilidade ou diminuir a probabilidade das pessoas mudarem a intenção de voto. Isso é inerente ao ser humano, nós mudamos as nossas condições, mudamos as nossas intenções. Acho bom destacar isso. Estamos num momento em que muitas pessoas desacreditam as pesquisas, mas a pesquisa é um farol, ela reflete a realidade. Então, você vai apagar o farol, então você não mostra direcionamento nenhum para os envolvidos, né, que são os interessados com a divulgação das pesquisas, candidatos, gestores de marketing que trabalham com candidatos, mídia, público especializado. Então é importante destacar essa questão. Bom, professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por ter esclarecido tantas dúvidas que a gente vê que são recorrentes na internet. Eu acredito que quem assistir essa entrevista vai passar a ter um olhar muito diferente das pesquisas e saber também, né, fazer a leitura correta. Com certeza, eu agradeço mais uma vez pelo convite, pela abertura do espaço e a discussão de um tema que é muito importante, que deveria acontecer sempre, não só em época de período eleitoral. O Eleições para Todos fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV Alego.